tudo bem? Eu estou gravando essa série de Carlos Ribas Responde para tirar dúvidas de vocês com assuntos muito legais. E esse assunto desse vídeo é sobre Samuel, depois de morto, voltou a falar com Saul quando uma vidente chamou ele? Vamos ver? Está descrito lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 28. Saul consulta médium ou vidente de Endor. Bom, os filisteus estavam arruinando o Estado de Israel, estavam atacando muito o Estado de Israel. Saul não sabia o que fazer e achava que Deus o tinha abandonado. Então Saul pergunta para os seus homens, olha lá, 1 Samuel 28, 7. Então Saul disse aos seus servos, procurem uma mulher que seja médium para que eu me encontre com ela e a consulte, porque Samuel já estava morto, então não tinha como ele consultar. Os servos responderam, há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu-se com outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe pediu, peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu, você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Ela não sabia que era o rei porque ele estava disfarçado. Então por que você está me preparando uma armadilha para me levar à morte? Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou, quem você quer que eu faça subir? E ele respondeu, Samuel. Pronto, isso aqui é um ponto importante. Se ela não tivesse perguntado quem que Saul queria ver, ela não ia saber se era um homem, se era uma mulher, se era uma criança, se era um idoso. De repente ele queria ver a avó dele. Então ela não conseguiria criar essa ilusão de que ela estava vendo, vindo dos mortos, o profeta Samuel. Ela ia criar uma ilusão. Se ele falasse assim, eu quero ver minha avó, ela ia dizer, eu estou vendo uma mulher idosa subindo da escuridão. Então, quando ele falou Samuel, ele já deu a dica para a vidente inventar essa história. É o mesmo processo que um cigano usa. Se uma cigana parar na rua, primeiro, não deixe ela ler a sua sorte, mas o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, você tá com um problema, né? Aí você vai esboçar assim uma leve reação, ela já vai se ligar que sim. E é com uma mulher, não é? Pronto, já era. É uma mulher morena. Se falar uma mulher morena, se a cigana falar, eu vejo uma mulher morena, você vai botar na sua cabeça assim, todas as mulheres morenas que você conhece, que você não gosta, o seu cérebro vai separar para tentar achar uma culpada da revelação da cigana. Se você for numa vidente, não vá, por favor, mas só que, como o YouTube, muita gente que não é crente me assiste, então de repente você tem aquele hábito de ir lá na feiticeira, é tudo mentira, tá? Porque o demônio não tem poder de ver o futuro, ele consegue calcular algumas coisas e ver algumas estruturas espirituais, mas certeza do futuro ele não tem. Por isso que a adivinhação, ele fica adivinhando, tentando acertar. E aí, pela estrutura espiritual, pelo contexto social, o demônio tenta fazer uma matemática ali e falar, provavelmente vai acontecer isso, é uma probabilidade. Aí, se você chega numa vidente e fala assim, eu queria falar com a minha avó que morreu. Vamos lá, citar o mesmo exemplo que poderia ser de Saul. Aí, a vidente não vai ver um velho chegando, ela vai ver a avó, não é? Eu nunca me esqueço quando eu não era servo do Senhor, eu tava no satanismo ainda, e aí a gente foi numa vidente, e aí um amigo meu, que era o Ricardo, foi junto com a gente também, não era do Senhor ainda, e aí foi lá e falou assim pra vidente, eu queria ver a minha avó, que já morreu. A avó dele tava viva, a gente almoçava na casa da avó dele direto. Aí a vidente falou assim, então deixa eu invocar a avó dele. Aí a vidente foi e incorporou a avó, né? Daí a vidente falou assim, meu netinho, sou eu, a sua avó, eu vim falar contigo. Daí ele, mó cara de pau, vó, mas é a senhora mesmo? Daí a vidente, que tava enganando, mentindo, falou, sou eu, meu netinho. Então como é que é o nome da senhora? Daí a avó, né, o diabo, na verdade era vidente mentindo. Meu neto, você não sabe o nome da sua avó? Daí ele falou assim, é a senhora, avó Armelinda? Daí ela falou, claro que sou eu, a avó Armelinda. A avó dele nem chamava Armelinda, entendeu? E a vidente estava enganando ali, porque é o trabalho dela mentir para enganar as pessoas, né? Engana trouxa, né? Engana bobo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Saul disse, eu quero ver Samuel, ele já deu a dica para a vidente do que ela deveria, aspas, ver.
Quando a mulher viu Samuel, aqui nós vamos pegar o entendimento do texto, tá? Porque é a narrativa do que ela estava dizendo que estava vendo. Não é que ela viu Samuel. Porque é impossível. A Bíblia fala que depois que você morre é o juízo apenas, que os mortos ficam no esquecimento, que é melhor um cachorro vivo do que um leão morto, porque os que estão vivos sabem o que vai acontecer, os mortos não sabem mais nada. Então é impossível que um morto volte. Então aqui o texto, a narrativa do texto, está dizendo o que ela estava vendo. Então quando ela viu, aspas, Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: Por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: Não tenha medo, o que está vendo? O que está vendo? Só ela estava vendo. Saul não viu nada. Era uma farsa, como se ela estivesse olhando para a parede assim e vendo lá o além. Ninguém mais na sala estava vendo. Saul, os outros dois homens. Só ela. Então ela podia dizer o que ela quisesse. E ela disse: Vejo um Deus subindo da terra. Né? Umas traduções dizem: Vejo um varão ou um ancião com a aparência de Deus, dos deuses, né? Que seria um homem glorioso, porque Samuel era um profeta famoso em Israel, era o maior profeta de Israel. E aí Saul perguntou: Como é sua figura? Aí ela respondeu: Vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Por que numa capa? Porque Samuel tinha uma capa. Então ela pegou o que ela já sabia das informações de Samuel e foi tecendo essa informação para Saul, e Saul creu que era Samuel. Olha o verso 14, como é que ele termina. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. A narrativa vai dizer que é Samuel porque a narrativa está falando do encontro de Saul com uma vidente. E a vidente está mentindo que é Samuel. Aí o verso 15, Samuel então perguntou a Saul: Por que me fez perturbar, me fazendo subir? E aí Saul começa a contar que está muito mal e tal, porque Deus não fala mais com ele, nem por sonhos, etc. E tal. Bom, o demônio, Samuel, né, ou a mulher mentindo, no verso 19, erra na previsão. Fala bem assim, ó: O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. Ou seja, morreriam todos. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. O que significa isso? Samuel disse que Saul seria morto pelos filisteus amanhã. Saul morreu dias depois e ele se matou. Ele nem foi morto pelos filisteus. Ele é um covarde, ele se suicidou. Então a previsão de Samuel errou quem mataria Saul, errou o dia, que foi uma semana depois, e errou o lugar, porque se Samuel ali era realmente o profeta Samuel, ele estaria guardado com Deus. E como Saul se suicidou, ele teria perdido a salvação. Então ele não estaria junto. Você e seus filhos estarão aqui comigo aonde eu estou. Então o demônio deu uma previsão falsa, errou nas três, não foi amanhã, não foi os filisteus que mataram, não foram os filisteus que mataram Saul, e Saul não iria para o mesmo lugar que Samuel estava. Mas as pessoas que não percebem esses sinais sutis acreditam. Da mesma forma que muita gente pensa que foi realmente Samuel que falou com Saul, desligou bem na hora, que realmente foi Samuel que falou com Saul, também acreditam em previsões de videntes, de ciganos, de cartomantes e até de alguns profetas na igreja. Tome cuidado, tá bom? Profecia funciona nos dias de hoje? Algumas sim. E as que não funcionam? Eu falo isso num outro vídeo. Que Deus te abençoe.